Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre falta de motivação. Esse é um tema que envolve muita gente. Muita gente está passando neste momento por falta de motivação. Seja por um problema de tristeza, seja uma desmotivação profissional, mas isso está afetando muita gente. E afeta muitas vezes a nós também. Então não é que a gente está tratando aqui de coisas que a gente nunca passou. Muitas coisas que a gente fala aqui são coisas que a gente também passa. Então a gente vai colocar algumas sequências de coisas que a gente faz para compartilhar com você. E eu vou falar uma sequência aqui para te ajudar. Depois a Simone vai ler um trecho bíblico e a gente vai ver qual é a estratégia que Deus tem preparada para mim e para você, para a gente superar a falta de motivação. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está desmotivado é entender a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser Deus. Então a primeira coisa que eu vou colocar na minha hierarquia ou na minha cadeia de prioridades é Deus. Deus em primeiro lugar. Depois disso eu vou cuidar da minha saúde mental. A gente vai conversar sobre como cuidar da saúde mental. Depois do meu físico, do meu corpo, da minha saúde física. Depois, como que eu posso criar um objetivo na minha vida e organizar minha vida para voltar a ter motivação? Às vezes a nossa vida está tão bagunçada que a gente não tem motivação para nada. E por último, a gente vai contar para você uma estratégia para você conseguir falar para alguém os seus problemas. Lembrando que muita coisa que acontece com a gente tem a estratégia do diabo para tentar nos derrotar. Muita coisa. Então a Simone vai ler para a gente agora uma sequência uma sequência de fatos, uma sequência de coisas que a gente vai raciocinar em cima disso. Olha lá, lê para a gente, por favor. 1. Estresse acumulado. 2. Preocupações constantes. 3. Autoestima baixa. 4. Hábitos nocivos. 5. Não se sentir correspondido. 6. Falta de perspectiva. 7. Dar ouvido a pensamentos ruins. A gente vai pegar cada tópico desse e vai colocar um versículo bíblico. A Bíblia fala que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. A gente sabe que a verdade que a Bíblia diz, vou colocar o texto aqui do lado, é Jesus. Mas lembrando que Jesus também é a palavra de Deus. Então agora a Simone vai ler para a gente estresse acumulado. Olha o versículo que diz. Tem esse texto na Bíblia prevendo que isso podia acontecer comigo e com você. Lê para a gente, por favor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Quando Jesus diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e ele nos promete alívio, é porque ele sabia que em algum momento da nossa vida nós estaremos cansados e sobrecarregados, e ele nos promete alívio. Então a gente tem que focar em Deus, a gente tem que buscar ajuda para tirar a carga da nossa vida em Deus. E a gente já vai linkar no segundo tópico, que é preocupações constantes. A gente sabe que muitas coisas que a gente se preocupa, a gente não tem domínio sobre elas. O que muitas vezes ocupa a nossa mente com preocupação, a gente não consegue efetivamente resolver. Se a gente pensasse, talvez 70% das nossas preocupações são coisas que a gente não tem domínio. Eu estou falando uma porcentagem para você, é lógico que não tem um estudo sobre isso, mas muita coisa que você se preocupa, que eu me preocupo, nós não temos domínio. Olha o texto que a Simone vai falar sobre lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Lê pra gente, por favor. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. Quando a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, é aquele momento que você está sozinho, muitas vezes no quarto, deitado, dormindo ou querendo dormir, e a tua cabeça está trabalhando. Você está pensando naquela reunião, você está pensando no seu problema na escola, no seu trabalho da faculdade,
Isso está envolvendo a tua cabeça, você não está conseguindo descansar, você não está descansando em Deus. E aí ele fala para a gente lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele não está dizendo, eu vou cuidar de vocês, ele está dizendo, eu tenho cuidado, eu já tenho cuidado. Então ele já tem cuidado de você em muitas coisas que você não percebe, e em muitas coisas que eu não percebo. Às vezes, quando me acontece isso, eu já falei isso no canal, eu falo isso na primeira pessoa. Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. E a gente sabe que isso rouba o nosso tempo, rouba a nossa alegria, porque se a gente está preocupado, a gente perde momentos bons da nossa vida preocupado. O terceiro é a ou autoestima baixa. A autoestima baixa é a gente não se gostar, é a gente não achar que a gente merece o que a gente tem, ou a gente não estar satisfeito com o nosso físico, ou a gente ter algum tipo de complexo. Isso também atrapalha e também desanima. Então Simone vai ler o texto para a gente. Olha que texto interessante falando sobre autoestima baixa. Lê para a gente, por favor. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 a 5. Nesse texto, Deus garante para a gente que ele nos fez um pouco abaixo dele. Só isso já deve dar motivação para você saber que você é uma pessoa amada por Deus. Deus fez a cor do teu cabelo, fez o formato do teu cabelo, a cor da tua pele, o formato do teu corpo. Deus me fez. E a gente tem que ser satisfeito com o que Deus nos deu. E a gente tem que se amar. É impossível amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. A primeira coisa que eu preciso aprender é a me amar. E quando eu me amo, eu consigo amar o próximo. Olha que interessante. A gente tem que parar e analisar essas coisas, porque isso também nos causa desânimo. A outra coisa que a gente vai falar são dos hábitos nocivos, coisas ruins. Então, talvez um vício. E quando a gente fala isso, normalmente a pessoa já vai criticar. Já vai criticar a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que é viciada em pornografia. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo tudo que controla a tua vida e que toma o lugar de Deus. Pode ser seu time de futebol, pode ser seu filho, sua esposa, seu marido. Qualquer coisa que te dá um hábito nocivo, um hábito ruim. Falar mal dos outros é um hábito ruim. E a gente tem que entender que Deus não quer isso, porque quando a gente desvia o foco do que Deus quer para a nossa vida, a gente não é feliz e a gente fica desanimado. A Simone vai ler um texto para a gente. Olha que texto interessante. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 34. Esse texto que a Simone leu para a gente agora, ele confirma exatamente o que a gente está dizendo. Quando eu cometo um pecado, eu me torno escravo desse pecado. E mesmo que esse pecado me dê uma alegria momentânea, me dê um prazer momentâneo, o momento seguinte dele é momento de tristeza, de desânimo, porque você sabe que você fez o que não deveria. E aí, isso vai causando uma cilada. É aquela rodinha do ratinho. Você não consegue, você comete o pecado, aí você fica triste, você não se arrepende e vira a rodinha. A gente tem que mudar isso, a gente tem que sair disso. A próxima coisa que a gente vai comentar aqui é sobre não ser correspondido. Muitas vezes a gente coloca expectativa de amor num filho, numa filha, no marido, na esposa, no namorado, na namorada, ou em algum parente, na sua mãe, no seu pai, e você não é correspondido. E isso causa em você frustração e te causa desânimo. Então a Bíblia ela deixa muito clara que mesmo que isso aconteça, que é o texto que a Simone vai ler, mesmo que isso aconteça, Deus não deixa a gente sozinho. Mesmo que uma mãe, é o texto que a Simone vai ler, mesmo que a mãe esquecesse do filho, Deus não esquece da gente. Não ser correspondido machuca, porque a gente só se decepciona com de quem a gente espera alguma coisa. Se eu espero alguma coisa da Simone e ela não faz para mim, eu me decepciono. A Simone vai ler para a gente. Lê para a gente, por favor. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama?
de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Deus garante para a gente que Ele não se esquece da gente nunca. E só por isso já deve gerar em nós motivação, deve gerar em nós alegria. Mas o próximo passo também é a falta de perspectiva. É você não ter nada. A gente leu lá no começo, é você não ter nada para fazer que te cause alegria. Então, a Simone vai ler um texto para a gente e a gente vai comentar sobre falta de perspectiva. Lê para a gente, por favor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Todas as pessoas têm preocupações. Em algum momento da vida a pessoa vai ter uma preocupação. Mas a Bíblia diz para a gente levar a Deus todas as nossas preocupações ou as nossas petições, porque isso é importante. Deus quer essa dependência nossa para Ele. Outra coisa também que acontece é a gente dar ouvido a coisas ruins. E aí existe uma estratégia que a gente já comentou aqui no canal sobre, além da gente ouvir pessoas falando coisas ruins a nosso respeito ou da situação do país, a gente também muitas vezes dá ouvido ao diabo falando no nosso ouvido. E aí ele fica cochichando mentiras a seu respeito, dizendo que você não vale nada, que você não é capaz, que você não vai conseguir, e você acredita. O que acontece? Você fica desanimado. Então a Simone vai ler esse texto pra gente. Olha só, ele roda, tem um ser que fica rodando, tentando destruir a nossa vida. Lê pra gente, por favor. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. E esse inimigo quer destruir a nossa vida. Ele quer falar mentiras no nosso ouvido, como a gente falou agora. E a gente vai voltar agora para o começo do vídeo para concluir. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Prioridade só existe uma e a minha prioridade vai ser Deus. Segunda coisa, eu vou cuidar dos meus sentimentos, vou cuidar da minha mente. Eu vou procurar não pensar coisas, seja por pensamento próprio, seja porque o diabo está soprando mentiras no meu ouvido. Eu não vou pensar nada de ruim ao meu respeito. Terceiro, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Eu vou entender que eu fui criado por Deus um ser perfeito e o formato do meu corpo, do meu cabelo, da cor dos meus olhos não me definem. O que te define é você ser um servo de Deus. A quarta coisa, eu vou desenvolver metas na minha vida, eu vou colocar metas, eu vou buscar projetos para que ocupe minha mente. E aí é difícil a gente muitas vezes fazer, quando a gente está desanimado, a gente criar metas, porque a gente fala, eu vou criar, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Não, faz uma lista lá, Simone me ensinou isso. Escreve lá na sua agenda, ou do celular, ou na agenda de papel, coisas que você tem que fazer, mesmo que sejam coisas pequenas, talvez trocar uma lâmpada, talvez arrumar um carro. Faz uma lista de coisas para que você possa focar em pequenas atitudes e vença uma, duas por dia. Não precisa vencer tudo num dia só. Pega na sua lista e vence uma coisa de cada vez. Isso vai te ajudar a se organizar. Isso vai fazer você voltar a ter ânimo. E a última coisa que a gente falou lá no começo do vídeo foi procurar alguém para desabafar. E eu vou te desabafar. Eu vou te dar uma sugestão. Existe um programa que chama Celebrando a Restauração. É um programa muito legal. Algumas pessoas têm algum tipo de preconceito com esses programas que ajudam pessoas. Mas o Celebrando, ele é um programa focado em Deus. Ele vai trazer verdades de Deus para a sua vida. E aí eu vou te falar que eu conheço pelo menos duas igrejas que têm esse programa online, que é a Igreja Batista Memorial de São Paulo e a Igreja Batista Memorial de Alphaville. São duas igrejas que a gente gosta e que tem o Celebrando. Então, meu conselho para você poder ter com quem conversar e entender que você não está sozinho nessa luta, o Celebrando vai te ajudar.
Lá as pessoas não estão interessadas se você tem dinheiro, se você não tem, o que você pode oferecer. Lá você vai ter pessoas que vão estar dispostas a te ouvir, a compartilhar o problema delas com você e serem curadas juntas. Então, celebrando é muito interessante. Procura no Google Igreja Batista Memorial de São Paulo ou Igreja Batista Memorial de Alphaville, que também está em São Paulo. E aí tem outros celebrandos também. Estou te dando somente 2. Muito importante esse vídeo e eu queria deixar uma palavra de carinho para você. Não se esqueça, a gente fala todo vídeo, considere aceitar Jesus como seu Salvador. Se é o seu primeiro vídeo aqui com a gente, considere aceitar Jesus. Colocar Deus em primeiro lugar é aceitar Jesus como seu Salvador. É entender sobre por que Jesus veio, por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou de uma cruz para me salvar e te salvar. É importante. Entenda isso. E assista os nossos outros vídeos, que todos os vídeos a gente vai explicando alguma coisa para você. Tá bom? Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou e manda o nosso vídeo para frente. Agora sim, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você ativar as notificações e divulgar o nosso vídeo. Ajuda a nossa corrente do bem, porque é importante para o YouTube entender que o nosso vídeo ele tem relevância. A gente precisa primeiro de Deus e depois da sua ajuda. Tá bom? Beijão, fica com Deus. Até a próxima.